Esse aqui para explicar então o trabalho, esse trabalho que está em anexo aqui, que é para o dia 23 de abril, então vocês têm 2 semanas para fazer ele, bastante tempo para fazer. Os alunos que já foram meus alunos no ano passado, principalmente, eles já conhecem a mecânica, já sabem como é para fazer, mas enfim, vale lembrar. E aqueles que não foram meus alunos, prestem bastante atenção aí. O vídeo ele deve ser escrito, o texto ele deve ser escrito em primeira pessoa, numa forma de diário. Eu vi, eu fiz, eu fui, eu estava lá, certo? O mínimo de 20 linhas no Word ou no Google Docs, certo? Se vocês vão escrever aqui 20 linhas na fonte 12, né? Não é 20 linhas na fonte 25, é 20 linhas na fonte 12, tá? Mínimo de 20, máximo de 50 linhas. Vocês podem estourar o máximo de linhas, não tem muito problema, né? Complica um pouquinho para corrigir, mas vocês podem estourar o máximo de 50 linhas, mas não o mínimo de 20 linhas. E se for fazer no caderno, mínimo de 30 linhas, máximo de 60. Trabalha sobre a Primeira Guerra Mundial. O que eu geralmente recomendo é não fazer sobre toda a Primeira Guerra Mundial, porque o espaço que vocês têm para usar não é muito grande. E para escrever sobre toda a guerra seria uma história bem comprida. Então eu recomendo que vocês escolham um período da guerra, certo? Seja ali o início da guerra, ou as trincheiras, ou enfim, vai falar sobre a vida na cidade enquanto os conflitos estavam acontecendo, ou vai falar sobre o final da guerra, ou enfim, nesse sentido. Escolham um elemento da guerra para falar sobre, para criar a sua história, ok? A contextualização histórica, eu quero que vocês me falem sobre o que estava acontecendo nesse período, tá? Que vocês falem, por exemplo, das tecnologias usadas, de como era a vida nas trincheiras, por exemplo, se for lá que está o personagem, ou de como era aquele sentimento de euforia que eu falei tantas vezes em sala de aula, do início da guerra, né? Que eles foram, oh meu Deus, a guerra, todos animados para lá, enfim. Então é que vocês contextualizem, que vocês falem sobre aquilo que estava acontecendo. E aí tem um pontinho ali, fidelidade histórica. Eu quero que vocês falem sobre aquilo que estava acontecendo sem inventar coisas que não existiam na época. Por exemplo, internet, obviamente não existia na época. Televisão não existia na época. Então evitem de inventar coisas que não tinha durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Eu coloquei também erros de português. Eu imagino que não vão ter, não muitos, né? Mas a cada 5 erros, um desconto de meio ponto. Eu imagino que dificilmente vai estourar. Se tiver menos de 5 erros, não tem desconto. E o último é a empatia histórica, né? Esse empatia histórica, a ideia é que vocês tentem imaginar como era a vida daquele personagem que vocês estão criando. Como era a vida na Primeira Guerra Mundial. Como será o que será que se passava na cabeça daquela pessoa que está ali, seja uma pessoa que está numa indústria, né, fazendo armas, enfim, como é que mudou a rotina dela, seja nas trincheiras, que vocês têm mais material, então eu suponho que seja mais fácil de fazer, seja daquelas pessoas que foram no início da guerra, seja o final dela, enfim. A ideia é que vocês tentem imaginar o que se passava na cabeça daquele pessoal que participou desses personagens históricos, dessas pessoas, tá? Para isso, como eu disse, vocês têm material, mesmo que vocês usem só o livro, tem bastante coisinha lá que pode ser usado para tentar encontrar essa mentalidade. A dica que eu sempre dou para começar esse trabalho é o quem, quando e onde, certo? Quem é o personagem de vocês? Eu sou fulano de tal, alemão, francês, russo, italiano, inglês, enfim, qualquer que seja a nacionalidade. Quando? Em que período da guerra que você está vivendo? Se é no começo, se é no meio, se é no fim, né? E o onde? Se é numa trincheira, se é numa cidade, se é a caminho de algum lugar, se é na frente ocidental, se é na frente oriental, enfim, é você estabelecer, é você me dizer quem que é o personagem. A partir desse momento, a partir do momento que você estabelece quem você é nessa história, facilita para você escrever o resto dela aí e dar asas, mais ou menos, à sua imaginação. Não dá para inventar coisas que não existiam. Mas a ideia é que vocês criem esse personagem e me digam como ele viveu, sobreviveu ou não à guerra. Ok? Perguntas? Sintam-se livres sempre para fazer. Quem tiver dúvida com relação ao trabalho, a maneira mais fácil para me ajudar é que vocês escrevam alguma coisa. Que você escreve lá um parágrafo, 5 linhas, 10 linhas e me diga, olha professor, eu escrevi assim, é assim que tem que fazer? Aí fica mais fácil para mim dizer, né? É por aí ou não é por aí.
Ok? Então vocês podem fazer isso, vocês podem escrever um pouco. Se o texto tiver mais de 20 linhas eu não vou ler, ou vou ler só umas 5 a 10 linhas, porque a avaliação vai ser depois que vocês entregarem. Mas eu posso fazer uma pré-avaliação para quem tiver mais dúvida. Dúvidas? Entre em contato.